Muito boa noite. E a AGU, Advocacia Geral da União, chefiada pelo Jorge Messias, quer saber quem está financiando os memes de Fernando Haddad. Chegou a insinuar que seriam os mais ricos que estariam pagando e financiando aí essa enxurrada de memes nas redes sociais. Ele é advogado, ele sabe que financiar isso aí não é crime nenhum, se é que tem alguém financiando, né? Bom, mas eu não sei se a Advocacia Geral da União tem essa formação no direito tão sofisticada, e no direito apenas, né? Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Constantino, Carlo Cauti, a todos vocês que nos acompanham. Eu vou só insistir no ponto. Os memes são inspirados em fatos reais. Eles não são de graça. Aliás, tem um outro que eu vi hoje, é o Taxinha Pintadinha. Além do que, tem uma lógica de longevidade, né? E para a inclusão do público infantil. Vai falar taxinha pintadinha por muito tempo e vai se lembrar do ministro Haddad. Mas vamos lá. Por que o governo está incomodado dizendo que o governo só taxa? Eu vou dar alguns exemplos. Taxa das blusinhas, aquela história das importações de até $50, né? A história da Shine. Volta do DPVAT. O governo disse isso na segunda-feira aqui, hein? O governo está insistindo em aumento de 1 ponto percentual na CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, para, digamos, financiar a desoneração. O CARF teve mudança de regra lá no ano passado, todos pró-governo. Agora o governo tem maioria no CARF, onde você tem contendas ali tributárias. Estamos no risco de ter o maior IVA do mundo. Neste momento está calculado em 26,5%, que a Câmara foi lá e deu uma trava. Mas não quer dizer que vai parar nisso, pode ser que não pare, chega a 28. Hoje já seria o segundo maior IVA do mundo nessa reforma tributária completamente esquisita. Agora, por que o governo taxa tanto? Porque o governo, nos primeiros 14 meses, e eu vou atualizar esse dado, nos primeiros 14 meses o governo juntou 1 trilhão de dívida, 1 trilhão a mais na dívida nominal do país, na dívida bruta. Isso quer dizer uma dívida de pandemia sem estarmos vivendo uma pandemia. E convenhamos, não há precedentes de comparação com o que vivemos na pandemia no mundo inteiro. E mesmo assim o Brasil conseguiu se sair muito bem do ponto de vista econômico. Vamos lá. O dado é que agora, nos dados até maio, dados oficiais do Banco Central, a dívida do Brasil nos últimos 12 meses até maio também teve um acúmulo de 1 trilhão e 600 milhões de reais. Ou seja, o governo continua se endividando muito acima. Estou falando de déficit. Vamos lá. O governo Bolsonaro, quando assumiu lá do governo Temer, que já estava reduzindo a relação dívida-PIB, é importante falar sobre isso daí, porque por que você faz uma relação dívida-PIB? Se você tem a economia crescendo, imposto é alíquota, imposto percentual, a economia cresce, o governo arrecada. Se o PIB não cresce e você tem uma dívida crescendo em relação ao PIB, você começa a dar uma ideia de que aquilo vai ser insolvente, o governo não vai honrar suas dívidas, vai entrar numa situação de déficit permanente. Mas para você ter uma ideia, era 75,3. Veio o governo Bolsonaro, apesar da pandemia, entregou o país com 71,7. Sabe qual é a relação dívida-PIB mais recente do governo Lula? 76,8 e crescendo. O próprio governo já estima em torno de 80%. Onde é que o meme não está contando a verdade? E o humor, como o Constantino fez menção, no Brasil, sobretudo na cultura brasileira, tem duas facetas. Uma é protesto crítico e ácido e, digamos, um anestésico diante das agruras que vêm do atual governo do lulopetismo. O meme é isso. Só que o meme não é uma brincadeira que vem antes da desgraça. Ele se inspirou nos números todos ruins do governo, na gestão pífia da economia que faz o atual governo até o momento, e, digamos, usou o humor para poder rir, porque até o momento gargalhada não tem imposto. Não quer dizer que não terá. Não dá ideia. Por favor, não dê ideia aqui. Por favor, Augusto Nunes, muito boa noite. Eu tô rindo aqui porque o chat está muito participativo hoje aqui com os memes do Haddad. Lembraram da Martaxa, que é pré-candidata a vice-prefeita aqui de São Paulo na chapa de Guilherme Boulos. E aí, Augusto, até quero te perguntar, você acha que essa exibição do meme lá na Times Square em Nova York pode dar algum problema para esse estudante aí de 19 anos? Sem dúvida, né? Só o TSE cismar que é desinformação. Pode, mas eu não acho que eles cheguem a tanto, não. Poder, eles podem tudo, né? Ou acham que podem. Olha só, boa noite, Paula, nossa chefe.
Piotto, meu parceiro, meu amigo Cauti, grande Consta, boa noite a você que nos acompanha nesta noite. Vamos lá. Eu queria me fixar nessa técnica, né, do deboche. É uma das poucas que eles entendem. Isso. É uma das poucas que eles entendem. O PT não tem humor. O PT não consegue ser feliz. Vou dar um exemplo. Eles comemoram, quando ganham uma eleição, a derrota do adversário, não a própria vitória. Eu me lembro que quando o Lula chegou segundo, o Datafolha lá estava com 80 e tantos %, nós dizíamos que mais um pouco, escrevia no blog da Veja, mais um pouco aí com a taxa de, oscilando para cima a margem de erro, o Lula podia estar com 101%, 102%, ele ia chegar lá. E um jornalista petista escreveu um artigo, quando o Lula estava perto de 96%, dizendo quem são os 4% que diziam que era ruim ou péssimo. Eu estaria entre eles se eu fosse entrevistado pelo Ibope, Datafolha, nunca vi na vida um entrevistador. Mas enfim, com 96, você já começa a festejar a vitória. Eles estavam atrás de 4%. Então o PT não consegue ser feliz. Quando a gente saiu num dia, lembra aqui nós estávamos na garagem no dia da vitória do Lula, mas o ódio que os caras passaram gritando, Lula tá aqui embaixo, era assustador. Eu achava que ele tinha perdido pai, mãe, família inteira em algum desastre. Eles estavam... Bom, a ironia fina é uma forma superior de inteligência, está fora do alcance deles. Mas o deboche, o sarcasmo, eles entendem. Entendem e são tão trapalhões, são tão mal-humorados que estimulam, como um comentário do Gilmar Tato, né, responsável pela comunicação, é isso? Secretaria de Comunicação. Isso não vai pegar. Pronto, falou, ajudou. Pronto. É a mesma coisa que o cara que fica bravo com o apelido, e eles ficam. Não, isso é um apelido, que é isso? Martaxa não pode, aí pega. Eles são ruins para lidar com isso. É por isso que a gente tem de mostrar que o PT é carrancudo. É isso, eles roubam, eles aproveitam a vida, né? Eles tiram, eles são extorsionários, né, na cobrança de impostos e continuam bravos. Estão sempre bravos. Então o sujeito carrancudo você desmoraliza, é no deboche mesmo. Então o Haddad, que não entende de juros, não entende de nada, não entende de imposto, vai acabar acrescentando ao nome essas coisas aí. Esses apelidos vão ser usados para sempre, porque eles ficam bravos. Quando não tem nada mais estimulante para quem goza o outro cara do que deixar o cara bravo. Eles são amadores mesmo. Esse é o gabinete da ousadia. Eu realmente esqueci. E vale lembrar que nós até da ousadia. mencionamos